Sejam muito bem-vindos ao segundo capítulo de Romanos 2 do nosso tempo reservado, que é esse momento reservado para você se conectar mais com Deus e para você também ser muito intencional em ler a palavra e orar por quem você quer que se aproxime de Jesus ou que volte para os caminhos de Deus. A gente vai começar agora a falar sobre o segundo capítulo de Romanos, da carta de Romanos que Paulo escreve. Se você perdeu o primeiro capítulo, tem aqui o vídeo para você. Romanos 2, que é quando o juízo começa em nós. Romanos 2, ele já começa de um jeito bem desconfortável. Paulo, ele vira o espelho para quem está lendo e ele escreve: você é indesculpável quando você julga os outros, pois, ao julgar, condena a si mesmo. Romanos 2:1. Em outras palavras, o problema não é enxergar o erro no outro, é se colocar acima. Paulo, ele mostra que é possível você conhecer a verdade, defender os valores corretos e ainda assim você viver em coerência. Aqui Deus não está confrontando o pecado dos outros, ele está confrontando a hipocrisia que acontece nos nossos corações. E Paulo, ele continua e ainda faz uma pergunta que é bem forte. Você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que essa bondade é o que te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. Isso aqui é muito profundo. A paciência de Deus não é a aprovação, é a oportunidade de arrependimento. Deus não está provando que a gente continue errando, ele está levando a gente ao arrependimento. Deus não tolera porque ele está concordando com o que a gente está vivendo. Ele tolera porque ele ama, porque ele quer transformação e não só corrigir. Então, muitas vezes, ele guia a gente até esse arrependimento, ou coloca todas as situações para a gente acordar e se arrepender. Paulo, então, ele deixa algo que é muito claro. Deus não julga por aparência, histórico religioso, discurso bonito. Deus distribuirá a cada um conforme as suas obras. Romanos 2:6. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Romanos 2:11. Aqui cai uma ilusão que é muito comum. Ouvir a palavra de Deus não nos justifica. Conhecer a verdade não nos absolve do erro. Paulo, ele diz: não são justos diante de Deus os que apenas ouvem a lei, mas os que praticam. Romanos 2:13. O evangelho não chama a gente só para nós parecermos santos. Ele chama a gente para viver de uma forma íntegra, quando as pessoas estão vendo ou não. Então Paulo, ele entra num ponto ainda mais sensível: religiosidade sem transformação. E ele pergunta: você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Romanos 2:21. É possível defender princípios corretos e ainda assim desonrar o nome de Deus com a própria conduta. E por isso ele afirma: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2:24. A fé que não transforma o nosso caráter, ela não glorifica a Deus. E o capítulo termina com uma das afirmações mais bonitas e profundas. Judeu não é quem o é apenas exteriormente, mas aquele que é interiormente, e a circuncisão é do coração, pelo Espírito. Deus, ele não procura performance religiosa, ele procura um coração transformado. E a reflexão prática que eu queria trazer pra gente hoje é: em que áreas da sua vida que você tem exigido dos outros aquilo que Deus está chamando você para viver primeiro? Onde a sua fé precisa sair do discurso e começar a aparecer na prática? Romanos 2 lembra a gente que a graça nos alcança, mas a transformação começa dentro. E eu oro para que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, que o nosso coração se amolde aos padrões dos céus, aos padrões de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que a gente venha falar seja porque o nosso coração está transbordando aquilo e não simplesmente porque a gente quer falar palavras bonitas. Que Deus abençoe o dia de vocês.